Olá, você tem dúvida de como realizar a classificação orçamentária das transferências e delegações decorrentes de execução orçamentária? Hoje nós queremos trazer para vocês as orientações, dicas que encontramos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Vamos lá? No Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da 8ª edição, nós encontramos as orientações quanto aos procedimentos para classificação orçamentária das transferências e delegações decorrentes de execução orçamentária. Neste procedimento, temos uma figura principal, que é o ente da federação, que pode ser o município, o estado, a União. Então, este ente da federação tem um objetivo: entregar recursos a terceiros. Essa entrega de recursos a terceiros pode ser realizada tanto através de transferência como delegação. Agora a gente vai ver a diferença entre esses dois procedimentos. O ente da federação vai optar por realizar transferência quando esta entrega de recurso for para outro ente da federação ou para um consórcio público ou entidades privadas com e sem fins lucrativos. Aqui a gente tem que atentar que essa entrega de recursos, ela não corresponde a uma contraprestação direta em bens ou serviços ao transferidor. Quem é o transferidor? É o ente da federação. Então, ele transfere, entrega recursos financeiros a esse terceiro. Em contrapartida, esse terceiro, ele não tem obrigação, ele não está fazendo uma contraprestação direta, ok? O ente da federação não está pagando esse terceiro por uma entrega de serviços ou de bens. Por isso, o termo contraprestação. Que é diferente, quando você vai lá e compra um produto, você está pagando uma contraprestação. Aquele fornecedor está te entregando um produto e você está pagando. Aqui, no caso, você está entregando recursos a um terceiro, mas não existe a necessidade, a obrigatoriedade da contraprestação direta em bens ou serviços ao transferidor, que no caso é o ente da federação. Já a delegação também é uma entrega de recursos financeiros a outro ente da federação. Aí você vai pensar assim: ah, mas na transferência também tem entrega de recursos a outro ente da federação. Mas existe uma diferença. Na delegação, você pode fazer essa entrega de recursos para outro ente da federação ou consórcio público. Para quê? Para execução de ações de responsabilidade ou competência do ente delegante. Quem é o ente delegante? É o ente da federação que está fazendo a entrega do recurso financeiro a outro ente da federação. Então, essa é a grande diferença entre transferência e delegação. Os dois entregam recursos, um sem contraprestação direta, que é a transferência, e na delegação existe a execução de ações que seriam de responsabilidade, de competência do ente da federação, né, delegante, que está entregando esses recursos. Agora que você já sabe a diferença entre transferência e delegação, vamos para as classificações das modalidades de aplicação e elementos das despesas que podem ou devem ser utilizadas para cada um desses procedimentos. Para os casos de transferência, nós temos então a figura do ente da federação, município, estado, união, qualquer uma das suas autarquias, fundações, né? Então, nós temos o ente da federação. Ele vai fazer uma transferência. Essa transferência, ela pode ser tanto transferência corrente ou transferência de capital. Lembrando que essa entrega de recursos não exige, não tem obrigatoriedade da contraprestação de bens ou serviços. E a transferência, ela pode ser feita para outro ente da federação, para consórcios públicos, e para entidades com ou sem fins lucrativos. Então, nós vamos fazer uma transferência.
não importa se a transferência seja de corrente ou de capital, sempre vai usar o mesmo conjunto de modalidades de aplicação. E quais são esses conjuntos de modalidades? São estas mostradas para vocês na apresentação. Modalidade 20, transferência à União, a 30, a 31, a 40, que é transferências a municípios, a 41, a 50 e a 60. Então, essas são as modalidades que devem ser realizadas para usar no momento de classificar uma transferência para outro ente da federação, para entidades sem fins lucrativos ou com fins lucrativos. As modalidades relacionadas à transferência de consórcios públicos, nós encontramos em outro tópico do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, específico para transferências a consórcios públicos. Então, aqui nós temos transferência corrente de capital, já escolhemos aí qual é a modalidade de aplicação, e no caso de ser uma transferência corrente, os elementos possíveis de utilização são o 41, contribuições, o 43, subvenções sociais, o 45, subvenções econômicas, o 81, que é a distribuição constitucional ou legal de receitas. E para o caso de transferência de capital, os dois elementos possíveis são 41 contribuições e 42 auxílios. Vejam, esses elementos conhecemos como sendo elementos genéricos. Então, nesse caso, das transferências, tanto corrente e capital, a orientação é que se use elementos genéricos, ou seja, não são elementos específicos indicando exatamente qual é o elemento da despesa, qual a despesa que está sendo realizada. Agora nós vamos para a delegação. Como e qual é a melhor classificação orçamentária no caso de delegação? No caso da delegação, não podemos esquecer aí que nós temos o ente, né, o ator principal, que é o ente da federação, que vai fazer uma entrega de recursos para terceiros. As modalidades possíveis, né, as que devem ser utilizadas são a 22, execução orçamentária delegada à União, a 32, que é delegada a estados e ao Distrito Federal, a 42, que é delegada a municípios, e a 72, delegada a consórcios públicos. E quais são os elementos possíveis de se utilizar no caso da classificação aí orçamentária no procedimento relacionado à delegação? Os elementos possíveis são os elementos específicos. E no caso aqui, não estamos trazendo toda a tabela de elementos específicos. Aqui são alguns exemplos. O 30, que é material de consumo, 33, passagens e despesa com locomoção, o 37, que é a locomoção de mão de obra, 51, obras e instalações, e assim por diante, tá? Então, esses exemplos aqui, eles não são exaustivos. É só olhar lá a tabela de elementos da despesa e utilizar de acordo aí com a delegação do objeto que está ocorrendo, né? De acordo com o fato concreto que você tem na mão na entrega desses recursos a outro ente da federação ou a consórcios públicos. Lembrando, todas essas dicas e orientações nós encontramos no Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. E o legal é que a equipe do Tesouro Nacional construiu uma tabela onde ajuda a fazer perguntas e obter respostas até chegar à classificação das modalidades combinada com os respectivos elementos, sejam eles genéricos ou específicos. Então, você vai fazendo as perguntas para cada coluna dessas, obtendo as respostas até chegar na classificação por natureza das despesas. Vamos a um exemplo. No caso da União, que tem que fazer a transferência para municípios relacionada ao FPM. Então, vejam, essa entrega de recursos ao município é sem contraprestação. O município não tem que devolver nada
em bens ou serviços à União em razão dessa entrega deste recurso, certo? Então, é uma transferência e não é uma delegação. Então, é a União repassando, né, entregando recursos para o município. Então, a primeira pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: está ocorrendo uma entrega de recursos, seja através de transferência, entrega de recurso, repasse, né? Nós estamos entregando recursos, nesse caso, é a União que está entregando recursos para quem? Para outro ente da federação, certo? Que é o FPM. Aí a próxima pergunta é: de quem é a competência ou responsabilidade, a propriedade dos bens ou serviços gerados? Vai ser do ente recebedor ou do ente transferidor? Nesse caso, vai ser do ente recebedor, porque o município recebe FPM e ele vai poder aplicar esse FPM de acordo com as suas políticas públicas, nos seus programas de governo, nas suas ações. Então, a competência e a responsabilidade de aplicar esse recurso ficará com o ente recebedor. E agora, será que é uma transferência, delegação ou descentralização? Esse recurso FPM, ele ocorre por quê? É uma transferência por repartição de receita? É uma transferência que a União está fazendo relacionada fundo a fundo? Ou são outras transferências? No caso do FPM, é uma transferência por repartição de receita. E para quem a União está repassando? Para os municípios. Logo, quando a União faz a sua transferência de recursos, entrega esses recursos para os municípios, ele faz uma despesa orçamentária nesta classificação 334081. Então, esse quadro aqui, ele ajuda, orienta na hora de fazer esse procedimento de classificar se é uma transferência, se é uma delegação, qual é a melhor modalidade de aplicação e quais os elementos que podem ser combinados. O próximo exemplo, nós temos aí a movimentação de recursos para uma prefeitura, para a construção de escola pública que será incorporada ao patrimônio do transferidor. Esses são os dados que nós temos relacionado a este exemplo. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma entrega de recursos e a gente já sabe que essa entrega de recursos vai para outro ente da federação, para a construção de uma escola e vai ficar para da responsabilidade do ente transferidor. Então, a competência ou responsabilidade de propriedade vai ficar com o ente transferidor, certo? Nesse caso, a gente tem uma transferência, delegação ou descentralização. A única resposta possível aqui é delegação ou descentralização. Para quem está sendo transferido esse recurso? Que pode ser tanto a União transferido para a construção da escola, mas no caso aqui pode ser também o Estado, né? Então, nós temos um ente da federação que está transferindo para outro ente da federação, que é um município. Né? Então, aqui a resposta já é município. Qual é o elemento nesse caso? Nós estamos falando de uma construção de escola. Então, o elemento nesse caso aqui, a melhor natureza de classificação é o 4442, e nos elementos específicos, porque envolve a construção. Qual é o elemento? De acordo com o objeto ali, o fato, né, concreto que tu tiver em mãos. Então, não pode ser usado elemento genérico. Onde você vê essa letra EE são os elementos específicos, ok? Todos esses dois exemplos, tanto como o FPM, como esse da construção de escola, ambos foram apresentados na Secofem Online, né? Que é um evento organizado pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelo Tesouro Nacional, como forma aí de ajudar, de capacitar, de orientar a todos os usuários, né, a todos os servidores, a todas as pessoas que querem buscar um pouco mais de conhecimento sobre o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, bem como relacionados aí
a todas essas mudanças, esses processos que o setor público, né, que a contabilidade do setor público vem passando. Então, todas essas orientações são encontradas lá no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Espero que com esses esclarecimentos você possa ter compreendido melhor como utilizar essa tabela. Então, no momento que você tiver um caso concreto, você possa fazer o uso da tabela que você encontra no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Todo este material você encontra tanto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, como no curso, né, na aula da Seconfen online, realizada aí pelo Conselho Federal de Contabilidade e a Secretaria do Tesouro Nacional.